Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, entrevistando hoje o presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o arquiteto Roberto Moita. Moita, em relação à regularização, hoje Manaus é uma cidade que tem pouco mais de 200 mil matrículas registradas nos registros de imóveis, nos cartórios de registro de imóveis, e a base cadastral tem menos de 500 mil imóveis matriculados. Então, há um amplo número de imóveis residenciais e comerciais que não têm habites, não estão regulares aos olhos da legislação, foram construídos de forma questionável. O que deve ser feito, olhando para frente, para mudar esse cenário e dotar Manaus de realmente um cadastro confiável, imóveis documentalmente ativos? Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu faço uma avaliação muito precisa disso, Marcelo. Eu acho que a gente tem uma cidade que um pedaço dela é indiana, a outra metade quer ser sueca, né? O plano diretor ele vacila, né? Ele tem essa dicotomia. Então, só a gente entendendo a cidade informal, do jeito que ela se construiu, com seus mecanismos de autoconstrução, ao arrepio de qualquer lei, só a gente enxergando essa realidade, entendendo que ela não é substituível, porque ela representa, muitas vezes, o investimento de 2 gerações de famílias que fizeram aquele imóvel lá encarapitado, sem afastamento frontal lateral de fundo, muitas vezes sem esgotamento sanitário. Então, e aí mais uma segunda laje, mais uma terceira aí nasce, que a família cresce. Exatamente. Então, essa é a realidade da cidade que vivemos. A gente tem que olhar para ela e entender que ela é assim, ponto. E como é que a gente faz para tentar melhorar essa cidade? Fazendo a oferta de serviços públicos melhores, buscando o aperfeiçoamento da gestão da cidade, melhorando as performances econômicas da prefeitura, aproveitar para cumprimentar o secretário Ulisses Tapajós, que está nos prometendo um trabalho excepcional de reforma administrativa, de melhoria de performance, e a gente, ao mesmo tempo, entendendo que é preciso criar um canal próprio de regularidade da cidade. E essa regularidade, muitas vezes, vai ser aceitar os bairros invadidos do jeito que eles são. Não há como você pensar em grandes transformações. E nem há como você pensar de esquecer isso tudo. Então, eu acho que se a gente não entender a cidade informal, a gente não sabe conversar com ela. Esse é um diálogo que exige sensibilidade do gestor. E aí, sim, a gente buscar, dentro dos limites dessa cidade, um regulamento próprio que consolide essas ocupações, tal como grandes cidades do Brasil já fizeram. O Rio de Janeiro entende hoje a favela. O poder público do Rio de Janeiro entende a favela. Há 10 anos atrás ele não entendia. A favela era tido como um corpo estranho, como uma ferida na cidade. Não é? Então, toda essa mudança de ótica, eu acho que é o caminho da gente buscar incluir as pessoas no universo de uma sociedade que tem essas dicotomias que se construíram historicamente. E há uma estratégia por parte do Implurb no sentido de desburocratizar, de simplificar os processos voltados a essa regularização? Sem dúvida. Não só esses, mas de uma maneira geral. Uma das nossas missões, inclusive determinadas pelo próprio prefeito, é buscar uma maior agilidade possível nos processos. Então, nós, nesse 1 mês de gestão, nós já intentamos alguns resultados interessantes. A gente já tem um nível alto de celeridade no andamento dos processos, já conseguimos superar algumas barreiras iniciais, reorganizando as equipes, colocando pessoas em pontos estratégicos que entendem, que compartilham com a gente dessa visão. Eu distribuí assinaturas também, existe uma grande concentração de assinaturas nas instâncias superiores do Implurb. Hoje, os documentos mais simples são assinados por chefe de divisão, sem problema algum. Todos são pessoas que têm responsabilidades, não há por que fazer uma concentração de atribuições. Fiz isso em portaria, isso era a atribuição do presidente do Implurb. Então, isso é um gesto que demonstra claramente essa vontade, essa ação de gestão. Nós tivemos já alguns retornos, assim, pela rua mesmo, as pessoas já cumprimentando, quem é o usuário mais corrente do Implurb já sente novos ares e os processos de licenciamento destravados. Né? Muito bem. Não há dúvida de que a Nova Ponta Negra foi um dos grandes acertos da administração passada. Há uma segunda fase em vias de execução, a promessa, a previsão de entrega, salvo engano, no final de 2013.
Mas a minha pergunta é, como se dará a sustentabilidade econômica da Ponta Negra? Esse que é um verdadeiro cartão postal, os amazonenses, diariamente, milhares de amazonenses frequentam aquele calçadão, tem prestigiado, sinal de que houve um acerto do poder público em presentear Manaus com aquela reforma. Mas qual a forma de dar sustentabilidade para que aquele equipamento se preserve limpo, bem mantido e muito vivo? Então, o que você fala me dá uma alegria muito grande, porque eu e o arquiteto Cláudio Nina e as nossas respectivas equipes tivemos a alegria de trabalhar esse projeto na administração Amazonino Mendes, né, que acho que foi um dos mais exitosos projetos da administração anterior. E desde o início é um grande desafio você colocar um parque público aberto como a Ponta Negra e buscar mecanismos de sustentabilidade, que de fato é uma preocupação importante. A gente sabe que no Brasil você tem pouco recurso para manter as coisas. E muitas vezes manter ao longo do tempo é algumas vezes mais caro do que fazer o próprio empreendimento, né? Então, no caso da Ponta Negra, desde o início foi previsto o desenvolvimento de atividades comerciais que fariam parte de uma cesta de receitas para fazer essa manutenção. E assumindo o Implurb é o gestor da Ponta Negra, né? É o poder concedente. É quem concede, inclusive, as atividades comerciais. Nós estamos fortemente num diálogo importante com diversos órgãos da prefeitura e com o próprio prefeito, estudando esses mecanismos. Eu imagino e a gente tem estudado os cases no mundo e no Brasil, né? Um dos mais exitosos está aqui do lado, em Belém, a Estação das Docas. Eles criaram um OCIP. E essa OCIP ela conseguiu já atravessar vários governos. Me parece que seria um modelo interessante de ser observado, porque ele reúne os interesses públicos e essa gestão de receitas próprias geradas pelo próprio equipamento dentro de uma equação que tem um conselho gestor que é multi-institucional e também envolve os próprios usuários e os comerciantes do equipamento. Isso faz com que se gere um processo mais compartilhado de gestão e, ao mesmo tempo, economicamente mais sustentável. Sem dúvida, é um lugar aqui em Belém limpo, extremamente bem visitado, bem organizado, os comerciantes estão satisfeitos, a população está satisfeita, o turista está satisfeito. Sem dúvida, é um modelo que deve ser inspirador para Manaus. Moita, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer pela presença, te desejar muito sucesso ao longo da sua gestão desse grande desafio e colocar o nosso programa Ponto de Equilíbrio sempre à sua disposição. Muito obrigado, Marcelo. Foi uma alegria estar aqui falando um pouquinho da nossa cidade e desse trabalho que a gente se propôs a fazer, que com muita persistência e garra a gente pretende levar a cabo e melhorar a nossa cidade. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós desenvolvemos os nossos negócios, criamos os nossos filhos e temos uma paixão muito grande. E eu sempre acredito que com paixão realmente a gente enfrenta problemas, olhando para eles no olho, olhando para as pessoas, com honestidade, com transparência. Eu acho que é assim que as coisas se realizam e eu estou muito envolvido nessa missão. Essa missão para mim é hoje uma grande alegria. Muito obrigado. E assim nós encerramos o nosso programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Até a próxima semana.